Eu tenho que continuar porque vamos falar do mercado bicolor. É um quadro novo aqui no canal. Ontem teve o mercado azulino, agora o mercado bicolor. É um quadro que só vem à tona quando está chegando ou durante a janela de transferência. E nesse caso, essa janela de transferência de uma semana mais ou menos em junho é fundamental para a equipe do Paysandu se reforçar bem, melhorar o nível das contratações, porque no início do ano todos sabem o que aconteceu com as contratações que foram feitas, o nível, a qualidade de muitos desses jogadores, e agora não pode ter mais erro. Chega de ter erro. Porém, vamos trazer alguns nomes aqui que o clube procurou, ou que ao menos a imprensa local, quando eu digo imprensa local, a imprensa do estado, da região que o jogador está atuando atualmente, mencionou a procura do Paysandu. E olha, tem alguns nomes aí que já bate certo receio, mas vamos trazer aqui com calma, com análise, porque aqui não vamos trazer apenas os nomes, vamos analisar os atletas. E eu vou deixar minha opinião e vocês deixem a opinião de vocês aí também. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Como no vídeo de hoje, vamos fazer uma análise do mercado bicolor. Então, gostando do conteúdo, se inscreva no canal. Vamos fortalecer esse projeto Bastidores Pará na temporada 2025. Se inscrevam, comentem, curtem, compartilhem com os amigos. Faltam 50 inscrições para chegarmos na marca de 5 mil inscritos aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é tratar do mercado bicolor, confirmando já algumas saídas, ou mencionando algumas saídas. Primeiro, o Giovani, todo mundo sabe, chegou, não rendeu, nem fisicamente, não conseguiu nem 5 meses, 6 meses entrar bem fisicamente nas partidas, tecnicamente pior ainda, então está de saída da equipe do Paysandu. Outro jogador também é o Espinosa, o equatoriano, vai voltar para o Equador, não ficará no Paysandu. E uma baixa aí mais importante é do atacante Nicolas que não vive bom momento no Paysandu há algum tempo. Ele tem 3 gols na Série B, contando a Série B do ano passado todinha e essa Série B de agora também, os jogos que ele atuou, ou seja, apenas 3 gols, realmente não vive boa fase e pode voltar para o Criciúma. O Criciúma que foi o último clube do Nicolas, antes do Nicolas chegar para o Paysandu lá na primeira passagem dele pelo clube bicolor. Então, essas saídas, se vão ter outras saídas também do elenco do Paysandu, praticamente, algumas certas, outras praticamente certas, mas vamos falar das chegadas, dos jogadores que vão atuar ou podem atuar na equipe do Paysandu, que estão bem encaminhados, só que o clube ainda não anunciou, ou que estão sendo especulados pela equipe bicolor. Eu vou trazer aqui a imagem deles de cada um e vamos começar com o Vitinho. Vitinho, 27 anos, será um atacante pela direita, é um jogador de velocidade. Começou muito bem a carreira no Palmeiras, chegou a frequentar a seleção brasileira sub-17, só que depois caiu muito, não conseguiu manter no profissional o que fazia na base, passou por alguns clubes e ultimamente tem jogado muito pouco, o que me preocupa bastante, tá? Ele jogou no Barcelona B. Ok, legal, mas não significa muita coisa. É legal para a história do jogador, né? Jogou no Barcelona B, mas hoje não significa tanta coisa. E nos últimos anos ele praticamente não atuou. Esse ano ele fez um jogo com o Noroeste pelo Campeonato Paulista. Em 2024 ele não atuou. Em 2023, no Juventude, ele fez um jogo na Série B como reserva. Estou pegando só os campeonatos principais, um jogo como reserva. Em 2022, no Guarani, na Série B, 3 jogos apenas como reserva. A última participação dele em gol, fazendo gol, foi em 2021, ainda pelo Bragantino. Ele teve nesse período uma passagem pelo Juventude B, né, para o time B do Juventude, só que não vou considerar isso, porque hoje o nível do Paysandu é de Série B de Campeonato Brasileiro, então a gente vai pegar dado de Juventude B, não tem nem cabimento fazer isso. Ou seja, é um jogador que nos últimos anos jogou muito pouco, teve um rendimento muito baixo e muito pouco participativo em gols. Então é uma contratação que eu coloco como extremamente questionável hoje, por esse passado recente. É aquela questão que eu falo, é minha opinião, e cada um pode ter a sua opinião, mas a gente tem que analisar o atleta hoje. Pode chegar e pode render, mas hoje a justificativa para não contratá-lo é muito maior do que para contratá-lo, só que ele parece estar bem encaminhado com a equipe do Paysandu. Um outro atleta que está chegando, pode chegar também na equipe do Paysandu,
é o atacante Davi da Hora, ou David da Hora, aí na tela, né? Aí na tela o atacante do CRB, 25 anos, nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Ele também, assim como o Vitinho, ele também atua pelas pontas, principalmente pela ponta esquerda. O Paysandu é um setor que o Paysandu quer reforçar e precisa reforçar nessa ponta esquerda. Ele tem, na Série B, pelo CRB, 5 jogos, 3 como titular desse ano, 1 gol marcado e nenhuma assistência. Ano passado, na Série B, pelo Curitiba, apenas 4 jogos e 1 como titular, nenhuma participação em gol. Já em 2023, pelo Juventude, aí ele foi bem. No Juventude, ele fez 30 jogos, 27 como titular, ou seja, ele era titular, ele jogou muito bem pelaquela ponta esquerda do Juventude, fez 4 gols e deu 5 assistências. Ou seja, o 2024 e 2025 da Hora é desempenho bem fraco, tá? Jogou muito pouco, um desempenho bem abaixo. Se você pegar o 2023, foi bom. Ele faz uma boa Série B pela equipe do Juventude, mas depois no Curitiba e no CRB, ele não consegue manter esse ritmo. Então eu vou colocar também como uma contratação questionável. A curiosidade desses dois jogadores, do Vitinho e o do Da Hora, é que os dois são agenciados pela mesma agência de jogadores. Só fica aí como curiosidade, não sei se tem uma relação uma coisa com a outra, só que os dois são gerenciados pela mesma agência de jogadores. Eu coloco os dois como uma interrogação grande, principalmente o Vitinho. Agora tem um outro extremo que o Paysandu também quer contratar e já passou pela equipe do Paysandu ano passado e foi bem. Estamos falando do Paulinho Boia. Tá aí na tela com vocês. Paulinho Boia, jogador que defendeu o Nacional da primeira divisão portuguesa. O contrato dele acaba agora, então não tem questão de comprar passe nem nada. Vai encerrar agora, 26 anos. No Nacional não foi tão bem, 15 jogos, 13 como titular, só 1 gol marcado e 2 assistências. Mas se você for pegar o ano passado, o 2024 dele, ele foi bem na equipe do Paysandu. No Paysandu ele jogou 18 jogos da Série B, fez 12 como titular, fez 3 gols, 2 assistências, fora outras participações indiretas de gol. E o Paulinho Boia no Paysandu, ele foi um jogador interessante. Seria, eu acho, uma repatriação interessante. É um jogador que hoje se fosse para investir entre ele e entre os outros dois mencionados, investiria nele, embora o Paysandu precise mais do que de um extremo, né? Porque para mim o Del Valle não é bem questionável, o Cavalieri não joga, o Eliel foi contratado e não tá jogando, o Marcelinho é bem questionável. Então assim, o Paysandu contratou uma série de jogadores para fazer essa posição, só que qualidades questionáveis, né? Então o Paysandu hoje precisa de mais qualidade no seu ataque, porque os atacantes do Paysandu não fazem gol. 9 jogos, só 2 gols de atacantes, sendo que um foi do Rossi, que ele cruzou, a bola desviou e entrou. Então, na prática mesmo, tem um gol apenas com o atacante. Então, o Paysandu precisa reforçar essa posição, tanto de centroavante como de pontas, mas está focando agora no mercado muito em relação a pontas. Então, já falamos do Vitinho, do Davi da Hora e do Paulinho. Mas também o Paysandu, e o Paulinho, o Boia, interessa também ao Remo e ao CRB de Alagoas. Então também é uma concorrência que o Paysandu vai ter para repatriar o Paulinho Boia. Um outro jogador também que interessa ao Paysandu, saiu até na imprensa paranaense isso, é o zagueiro de 36 anos, Thiago Heleno, jogador do Atlético Paranaense, jogador que está no clube desde 2017, contrato vai acabar no final do ano, só que ele não está sendo utilizado pelo treinador e pela equipe do Atlético Paranaense nessa Série B. Ele pode ser que esteja de saída do Furacão. Ele é um monstro, tá? Eu gosto muito, é um baita de um zagueiro. A única preocupação que eu tenho é ele não ter jogado esse ano, né? Ou praticamente não ter jogado esse ano. Ou seja, pode sentir essa parte física, pode sentir... Tem que conhecer os companheiros, tem que ter um entrosamento, melhorar a parte física, né? Jogar realmente, ter ritmo de jogo. Mas até ano passado, por mais que o Atlético Paranaense tenha sido rebaixado, o Thiago Heleno fez um bom Campeonato Brasileiro da Série A. Eu acho realmente ele um monstro, ele um dos ídolos do Atlético Paranaense, talvez um dos melhores
com certeza um dos melhores zagueiros da história do Atlético Paranaense, não vou colocar como melhor, mas um dos melhores. Lógico, 36 anos, está em outra fase da carreira, mas eu creio que é um jogador que, se tiver bem fisicamente, se conseguir se adaptar rapidamente, vai ser um baita de um zagueiro. É diferente do Paulão. O Paulão foi contratado para a Série C, vocês lembram? É a mesma situação, mesma idade e tal, só que o Paulão já estava com um declínio técnico muito maior do que está o Thiago Heleno, tudo bem? Eu acho que são níveis de zagueiros diferentes. Então, se o Thiago Heleno vier para o Paysandu e conseguir melhorar, acrescentar na parte física, vai ajudar demais, tá? Vai ajudar demais. Porque na parte técnica ele ainda, creio que ele corresponde e corresponde bem. Vamos lá, para o último jogador. O último jogador é um argentino, é o Jonathan Gomes. Jonathan Gomes, que estava no Rosário Central da Argentina, jogador multicampeão, um jogador que tinha contrato até o final do ano com o Rosário, só que rescindiu o contrato. Agora ele já está livre, ou seja, ele pode assinar com qualquer clube. Há o interesse do CSA em repatriá-lo, o CSA que ele jogou em 2019. Também passou pelo São Paulo, ele estava no futebol colombiano, no Santa Fé, depois foi para o São Paulo em 2016, jogou 2016, 2017. Muita gente falando dele no meia esquerda, ele pode atuar pela meia esquerda, só que nos últimos clubes dele ele atuou pela meia direita. Esse ano jogou muito pouco no Rosário, apenas 3 jogos e um apenas como titular. Só que em 2024 ele fez 47 jogos, nenhum gol e 3 assistências. E em 2023, pelo Racing, em 2024, 40 jogos. Em 2023, 47 jogos pelo Racing de Avejaneda. 4 gols marcados e 4 assistências. As últimas temporadas, em termos de desempenho, se você for olhar que ele jogou no Racing, que é o atual campeão sul-americana, que disputa títulos argentinos, e no Rosário Central também, com o clube grande da Argentina, se o patamar for muito alto, não, tá? Mas o patamar hoje do Paysandu não é um patamar para ser campeão argentino, não é um patamar para ser campeão da Copa Sul-Americana, disputar uma Libertadores. E fisicamente, nesses últimos anos, ele não tem um registro de lesões graves, que deixou ele fora de campo muito tempo. Também a parte física, por mais que tenha 35 anos, não foi problema para ele nas últimas temporadas. Então, é um jogador, por mais que tenha jogado pouco esse ano, é um jogador que nesse aspecto parece que já está preparado. Mas é um jogador que, como eu disse, se o patamar for muito alto, ok, não vai contratá-lo. Só que o patamar hoje do Paysandu é para escapar do rebaixamento para uma Série C. Então pode ser sim um jogador interessante. Como eu disse, é um jogador que, como origem, muito pela meia esquerda, mas nas últimas temporadas atuando muito pela meia direita, mas muito mesmo, tanto no Rosário como no Racing em 2023, atuando muito como na meia direita. É um jogador da posição que o Paysandu precisa. Então eu avalio como positiva essa contratação do Paysandu. Questão física, só questão física. Ou seja, dos 5 jogadores mencionados aqui, tem que ver apenas a questão física do Thiago Heleno, do Jonathan Gomes. O Paulinho Boy eu acredito que possa ser uma boa repatriação. E os 2 primeiros eu coloco uma grande interrogação, principalmente na questão do Vitinho. E é uma posição que o Paysandu não pode errar. O Paysandu já errou muito em contratações de extremo. Foi com o Del Valle, com o Eliel, com o Marcelinho, com o Cabaleri que não joga. E errou muito. Não tem como errar mais. Não pode errar mais. O Paysandu não pode se dar o luxo a errar mais. Então, o Paysandu tem que ir realmente no mercado e tentar achar essas contratações ao longo, e contratações boas para terminar bem essa Série B. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.